7 minutos, vamos ao direto ao ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização, produtos de alta performance para indústria, desenvolvidos com nanotecnologia. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Nas quartas-feiras, a participação no Direto ao Ponto é do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, que hoje vai falar sobre o tema planejamento familiar. Bom dia, Dr. Sérgio. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Eu trago esse tema porque ele decorre do que nós estivemos em atividade desde a segunda e a terça-feira. Como vocês mesmos já divulgaram, nós estivemos em 4 regiões da cidade, com visitas a escolas e convocação e audiência de pais de alunos que estão em situação de infrequência ou evasão escolar. E estivemos juntos com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Educação, com os diretores, professores de escolas e reunindo essas famílias. Ao todo, nós devemos ter ouvido a história de aproximadamente 40 famílias, cada qual com seus dramas, com as suas necessidades, e foi uma imersão na vida humana muito impressionante. E é isso que me remete a conversar com os nossos ouvintes, a importância de nós termos um entendimento de que a vida das pessoas ela não se divide necessariamente entre infância, adolescência e adulta. É uma vida que ela se estende e ela se interrelaciona e traz reflexos. A criança traz reflexos na vida adulta, o adulto traz reflexo na criança, a adolescência é fundamental, é o período de amadurecimento. E quando essas coisas se desorganizam, esses reflexos passam também de um para o outro. Nós enxergamos, detectamos e verificamos ali, e por isso eu trago o planejamento familiar, uma quantidade muito grande de composições familiares não planejadas. E não quer dizer que todos tenhamos um planejamento e que esse planejamento vá se executar e vá se concluir, mas é fundamental que as pessoas pensem, os adultos e também os adolescentes, pensem nas possibilidades que existem de planejar quando ter um filho, de entender as complexidades que são ter um filho. Nós nos deparamos com jovens com 15 anos, pai, 15 anos, mãe, adultos com 5 filhos, cuidando dos 5 filhos sozinhos, sem as condições de levar o filho à escola, sem condições de acompanhar o filho em casa, sem condições de fazer a tarefa de casa. Nós nos deparamos com crianças de 6 anos fora da escola porque o pai não consegue levar. Nós encontramos algumas famílias que pensaram o seguinte: bom, nós nos mudamos para uma região da cidade, agora eu vou estar perto da escola, mas não viu se tem vaga naquela escola. E a organização, e é por isso que eu falo em planejamento, o planejamento não é somente quando eu quero ter um filho, é como eu vou fazer para educar e para criar aquele filho. A criação de um filho, ela depende de um milhão de fatores para que ela tenha uma adequação mínima nos seus direitos fundamentais. Nós temos que pensar quem vai ficar com aquela criança enquanto os pais trabalham. Muitas pessoas saindo às 4h30, 5 da manhã para trabalhar, e os filhos ficam em casa na dependência da sua própria organização para sair para o trabalho, para voltar para o trabalho, para o almoço, e aquele pai ou aquela mãe que sai para trabalhar e volta só no final do dia, já extenuado, já cansado, e não conseguem fazer o acompanhamento. E aí um segundo ponto que é importante nós trazermos, que se constata que muitas destas crianças estão sendo educadas pelo celular. Dentro de casa. É um uso do celular descontrolado, um uso do celular que vai até altas horas da madrugada, que inviabiliza o sono, que atrapalha a produção cerebral daquela criança. Então esses episódios eles nos deixaram muito preocupados porque eles são essas 40 famílias com as quais nós conversamos, e nós temos ali casos de pessoas admiráveis, esforçadas, heróis talvez da vida humana, mas, num geral, nós ficamos preocupados porque aquilo é a ponta de um iceberg. Nós tratamos apenas com algumas escolas e algumas regiões. E isso nós sabemos e percebemos que se espalha por um sem número de famílias na nossa sociedade. E isso é possível de se resolver com educação.
exatamente com a educação. Já há estatísticas, já há estudos no mundo inteiro que dizem que um dos maiores fatores de redução da gravidez precoce é exatamente o tempo maior que aquela adolescente fica na escola. Quanto mais tempo a adolescente feminina e também o masculino estão dentro da escola, menor é o índice de gestação e gravidez precoce. Quanto mais ele sai cedo da escola, mais próximo ele está de engravidar precocemente. E isso anda muito junto com a busca pelo mercado de trabalho. Nós tivemos alguns casos que me trouxeram assim, bastante inquietação, lugares com um adolescente de 15 anos saindo da escola para trabalhar manhã e tarde numa indústria. Nós temos muitos adultos procurando emprego. Nós temos muitos adultos para trabalhar. Não é possível eu jogar uma menina de 15 anos numa fábrica para trabalhar manhã e tarde e ela ter que já estar fora da escola e já estar vivendo num relacionamento precoce que casualmente era também abusivo. Isso se repete. Isso é uma linha que nós observamos e nós precisamos fazer força em conjunto para reduzir isso. Então, aumentar o nível de tempo dentro das escolas. Aumentar o prazo para a primeira gravidez. Isso faz parte do planejamento e talvez os poderes públicos, a sociedade organizada, precise urgentemente investir em escolas de pais. Nós temos que perder essa ideia de que é só criança que tem que aprender. Os adultos precisam aprender. Nós, adultos, não sabemos como lidar com o TikTok, não sabemos como lidar com o domínio das telas, com o domínio da internet, com a agilidade dessas informações que leva os nossos filhos para dentro dos quartos, para dentro das telas. Então, pensar que, porque eu fui pai 20 anos atrás, ou porque eu fui educado assim, eu vou conseguir fazer hoje. Não, nós, adultos, precisamos de educação, seja para planejar o nascimento dos nossos filhos, seja para planejar a educação dos nossos filhos, seja para planejar a forma como a rotina destes filhos acontece dentro das nossas casas. Foram 2 dias de uma imersão na dura realidade da vida humana. Não que a gente não conhecesse ela, porque nós temos esse contato diário. Mas foram 2 dias de muita repetição, inclusive com prisão de situação de adolescentes quase que coagidas em relacionamentos abusivos. Esse fato nós precisamos falar mais vezes. Essas meninas, elas precisam... Eu falo das meninas porque o que acontece, né, muitas vezes, acaba ficando... A gravidez é com a menina, é a família da menina ali. Às vezes ela já vem de uma família que já passou por um processo semelhante, então vai acontecendo novamente, né, infelizmente. Então, elas precisam ter uma visão diferente da vida. Isso é a educação, a escola pode dar. Exatamente. Tu falaste de que tem muito outras bem, possibilidades na vida. A necessidade que as pessoas têm de refletir para cuidar uma tendência de repetição de histórias. Repetição de histórias. Então, às vezes, é muito importante a gente poder olhar para a nossa história, para a história dos nossos pais, observar o que tem de positivo, o que tem de negativo e o que eu quero repetir daquilo. E cuidar para os gatilhos de repetição não acontecerem. Isso se vê muito claramente. Gatilhos de repetição, meninas sobrecarregadas, mulheres sobrecarregadas, tendo que sustentar, tendo que cuidar. Sozinhas, né? Muitas vezes, relacionamentos rompidos, encontramos casos invertidos também, de pais que estão administrando 4 filhos sozinhos dentro de casa e trabalhando fora. Isso é uma receita muito arriscada, né? muito perigosa. E essa reflexão ela precisa ser feita, e tu tens toda a razão. Essa repetição ela tem que ter cuidado porque ela costuma acontecer. Por isso que é importante a gente sempre voltar a falar sobre isso, né? E tentar buscar alguma solução, não diria, né? Talvez não se consiga solucionar tudo, mas minimizar pelo menos, né, Dr. Sérgio? Sem dúvida. E ainda eu esqueci de dizer um fator, Rita, que se observou muito e já falamos várias vezes aqui. A saúde mental de vários adultos e vários adolescentes bastante afetada. É estratégia de segurança e proteção social nós investirmos em saúde mental. Há muitas pessoas
adoecidas. E é um adoecimento que fica, às vezes, escondido. Não é todo o adoecimento que aparece e que a pessoa procura espontaneamente. Tem pessoas trabalhando doentes, tem pessoas na rua prestando serviço adoecidas emocionalmente. E esse adoecimento emocional, às vezes, não aparece no trabalho, não aparece no cotidiano, mas aparece dentro de casa, aparece nas relações domésticas. São pessoas em estado quase depressivo, mas se mantêm trabalhando pelo sustento e elas não aparecem na vitrine da saúde pública como um todo. E é uma estratégia necessária para uma sociedade organizada pensar nessas pessoas. Tá bem, doutor Sérgio, muito obrigado. Importante sempre esclarecimento. Na semana passada já falamos sobre a questão familiar, hoje de novo. Isso sempre vai ter espaço aqui na Rádio Independente, que as pessoas se conscientizem e busquem o auxílio, né, quando for possível, quanto antes. Obrigado, um abraço, boa semana. Um abraço. Agora, faltando 12 minutos para as 11 horas da manhã, o quadro Direto ao Ponto tem patrocínio de Heineken, tecnologia em higienização, produtos de alta performance